nesta noite a nossa aula online, ao vivo pelo Zoom, sobre psicopatologias. Eu sou o professor Eduardo Maciel, do Instituto Fastef, do Instituto Humaniza, e eu espero nesta noite de verdade que você possa ter um conhecimento avançado. Deixa eu admitir mais alunos que estão chegando aqui: Pastor Cláudio, Valéria, Patrícia, Joemir, Jéssica, Joelma, Elaine, Cláudio Monteiro e a Érica novamente. Sejam muito bem-vindos nesta noite, nesse feriado, finalzinho de dia, para nós estudarmos um pouco da psicanálise e dos fundamentos da psicopatologia. Nós falamos na última aula que a psicopatologia ela tem por objetivo o estudo descritivo dos fenômenos psíquicos anormais. Então, todo fenômeno psíquico anormal, tudo aquilo que gera uma anormalidade para o ser humano, isso pode ser, né? Tem que ser estudado, obviamente, mas isso pode desencadear aí numa psicopatologia. Deixa eu colocar vocês aqui na outra tela, e aí eu vejo o rostinho de todo mundo que está com a câmera aberta. Vocês já sabem que aí embaixo tem um ícone, levantar a mão. Todas as vezes que você apertar esse ícone, levantar a mão, eu te dou a palavra, aí você abre o microfone para você perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida. E também lá no chat é a nossa lista de chamada. Eu peço que você coloque lá o seu nome completo na nossa lista de chamada para que você possa receber a presença, né? A tão importante presença nesse curso de psicanálise. Voltando aqui para o slide, os fenômenos psíquicos são patológicos somente quando a sua existência está condicionada por alterações patológicas do corpo. Então, toda vez que houver uma alteração patológica do corpo, todas as vezes que houver essa alteração, a fenomenologia dessa ciência que nós estamos estudando vai nos mostrar que quando houver alterações patológicas, isso é um fenômeno psíquico chamado patologia. Então nós fizemos toda a parte introdutória na primeira aula. Nós falamos de método. Eu não vou me alongar aqui, porque você já viu comigo método. Você também já viu sobre a fenomenologia. Nós vimos também sobre a nosologia. Falamos um pouquinho sobre a psicopatologia fenomenológica. Falamos os meios de adoecer. São pelo menos dois, né? O desenvolvimento e também o processo. Falamos um pouco sobre o exame. Falamos das principais funções psíquicas. Falamos de memória, de linguagem, de pensamento, de imaginação, de emoções e de sentimento. Vamos detalhar mais alguma coisa hoje. Falamos de forma e conteúdo dentro do bojo da psicopatologia. Falamos do exame psíquico na última aula. Aí nós começamos a falar, deixa eu ajeitar a tela aqui para todo mundo ter uma melhor visão do slide. Agora tá bem melhor. Vamos voltar lá no nosso slide.
para falar das classificações das funções psíquicas. Deixa eu só admitir a Valéria aqui que saiu, a internet dela deve ter caído. Fechar o microfone de alguém, mas eu te dou a palavra quando vocês quiserem. Eu abro novamente. Então nós começamos a falar dessas classificações: a senso-percepção, a psicomotricidade, a Patrícia até participou na aula presencial, a afetividade, a conação, a vontade, a impulsividade, a inteligência. Detalhamos, né, um pouquinho sobre cada um desses temas, e hoje nós vamos falar sobre a orientação, sobre a memória. Hoje nós vamos falar sobre o juízo, sobre o pensamento, sobre a consciência, de maneira bem detalhada. De maneira bem detalhada, nós vamos, dentro de cada uma dessas classificações psíquicas, falar ainda na aula de hoje sobre delírios. Então hoje, basicamente, nós iremos falar sobre orientação, iremos falar sobre memória, sobre juízo, sobre pensamento, sobre consciência e sobre atenção. São aquilo que, dentro das classificações psíquicas, nós vamos detalhar na aula de hoje. Então, nós falamos, né, na aula passada, só passando aqui rapidamente nos slides da aula passada, começamos a falar de senso, percepção, ilusões, começamos a falar de psicomotricidade, falamos bastante disso. A Patrícia deu uma grande contribuição na nossa aula presencial. Detalhamos afetividade, conação, vontade, falamos da vontade qualitativa, quantitativa, impulsividade, nós também detalhamos essa classificação. E aí, foi aqui que nós paramos então, na inteligência. É isso, Jéssica? Tá ótimo. Então, a partir daqui, nós seguimos na aula de hoje, falando sobre inteligência. Se eu já falei um pouquinho lá na aula presencial, é bom que a gente dá um reforço para todo mundo. Inteligência, capacidade de elaborar valores, adaptar-se a novas situações, capacidade de analisar, sintetizar, abstrair, processar pensamentos, ideias, capacidade de resolver problemas. Tudo isso é inteligência. Segundo Gardner, existem pelo menos 8 tipos de inteligência. Nós não podemos dizer que alguém é burro. Nós não podemos dizer que alguém em alguma área não seja bom. Existe uma inteligência espacial, existe outra inteligência matemática, existe outra inteligência que é naturalística, existe outra inteligência que é imagética, para quem trabalha com imagens. Então, existem vários tipos de inteligência. São vários os tipos de inteligência. Então, cada um tem que explorar o seu lado aonde é mais inteligente, a sua aptidão. Existem seres humanos que ainda não entenderam qual é a sua inteligência, qual é a sua capacidade. Em alguma área, todos nós seremos mais hábeis, mais aptos do que outros. Alterações psicopatológicas
da inteligência, o que nós chamamos de oligofrenias, que é a redução da capacidade de inteligência e que vai variar entre um estado leve e um estágio mais grave. Então, oligofrenias são, na verdade, essas alterações psicopatológicas dessa redução das inteligências ou da inteligência do ser humano, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas terão um grau leve, então serão mais aptas, mais capazes, e outras pessoas terão um grau mais severo. Sendo um grau de inteligência mais severo nessas alterações psicopatológicas, obviamente compromete o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Que mais? Ainda em orientação. É o conjunto, deixa eu ver se eu pulei algum slide. Não. Agora a orientação, que é outra classificação que nós estamos vendo, já é a 7ª. É o conjunto das funções psíquicas responsáveis pela tomada de consciência em cada momento da nossa vida, da situação real em que nós nos encontramos. A orientação está sempre relacionada à noção de tempo e de espaço. Quem é o sem noção? Uma expressão que muita gente usa de maneira até corriqueira. Ah, fulano é sem noção. Pessoa que é sem noção é aquela pessoa que perdeu a consciência, que perdeu o senso de cidadania. O que é cidadania? São direitos e deveres. Todos nós, como cidadãos, temos direitos e deveres. O que faz com que uma pessoa se torne uma pessoa sem noção? Justamente essa pessoa não entender os seus direitos, os seus deveres e perder o que nós estamos estudando aqui, que é justamente a orientação. Então ela não se orienta dentro de um tempo, ela não está orientada dentro de um espaço, e aí ela acaba se tornando uma pessoa desorientada. Isso também é uma patologia, uma psicopatologia. Então, pelo menos 4 as formas de orientação. Primeira, a orientação temporal. Ela é relativa aos conceitos do tempo, a hora do dia, o mês, se estamos no período da noite, se estamos no período da manhã. Então, todos nós aqui estamos orientados do tempo em que nós vivemos. Dia hoje é dia 2 de novembro, feriado dos finados. Estamos no horário da noite ou de dia? Se você estiver vendo essa aula gravada, você talvez possa estar me vendo de dia, mas quem está me assistindo ao vivo são exatamente 8 horas e 21 minutos da noite. 20 horas e 21 minutos. Isso é orientação. Saber a hora do dia, saber o dia do mês. Nós estamos no mês de novembro, é o melhor mês do ano, é o mês do meu aniversário, é o mês do meu aniversário de casamento, no dia 25. Então, tudo isso é orientação. Orientação temporal é a primeira forma. A segunda forma
é a orientação espacial relativa ao conceito de espaço. Onde você está? Dentro? Fora? Aonde é que eu estou agora? Eu estou aqui na minha casa, no meu cantinho, no meu escritório, onde eu faço as aulas virtuais. Esse cantinho aqui, ele foi preparado dentro da minha casa para fazermos as aulas online de todas as turmas de psicanálise, as turmas de teologia, as turmas de inteligência emocional, as turmas de PNL, futuramente as turmas de neurociência. E os alunos sabem que eu estou num ambiente que é um ambiente, apesar de ser dentro da minha casa, um ambiente home office, um ambiente profissional. Esse lugar aqui foi construído para ser um ambiente profissional. Quando nós temos a orientação espacial, nós sabemos aonde nós estamos. Aonde você está agora? Você está em casa? Você está no carro? Você está no trabalho? Você está fazendo alguma coisa na cozinha? Tem aluno que disse para mim no início da aula: professor, eu vou assistir a aula, mas eu não vou abrir a câmera não, tá? Tudo bem? Tudo bem. De repente não dá, porque ou a pessoa está no carro, ou a pessoa está no quarto, ou a pessoa está fazendo a janta, mas está assistindo, está atenta, por isso que ela não abriu a câmera. Mas você tem a consciência, a orientação da onde você está. Quando a pessoa ela perde essa orientação espacial, quando a pessoa sofre por um problema psicopatológico, ela vai perder essa noção, ela não vai saber onde está. Muitos até perguntam: onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Para onde eu vim? Para onde vocês me trouxeram? Principalmente depois de um surto. A pessoa é levada depois de um surto e ela não sabe porque ela perdeu a orientação. Mais uma forma aqui, que são 4. Autopsíquica, relativa ao próprio indivíduo. Capacidade de fornecer dados de sua identificação. Saber quem é, saber o seu nome, saber a sua idade, saber a sua nacionalidade, saber a sua profissão, saber o seu estado civil. Quando nós temos as nossas faculdades mentais bem estruturadas e não sofremos uma doença dentro dessa classificação de orientação, uma doença psicológica, se alguém pergunta o seu nome, você vai responder. Qual o seu nome? Carlos Eduardo Maciel. Aonde você mora? Nova Iguaçu. Você é casado ou solteiro? Casado. Você tem quantos anos? 44. No dia 25 vou fazer 45. Sua nacionalidade? Brasileiro. Sua profissão? Professor universitário. Então tudo isso vai ser respondido quando eu tenho uma orientação autopsíquica. E a pessoa, quando sofre de algum mal psíquico, patológico, ela vai perder essa orientação autopsíquica. E também tem, que é o 4º e último tipo dentro da orientação, a alopsíquica, relacionada ao tempo e ao espaço, capacidades de estabelecer informações corretas acerca do lugar onde se encontra, do tempo onde se vive, do dia da semana que se está e do mês. Então a pessoa ela perde totalmente a noção. Que dia é hoje? Não sei. Estamos em que mês? Não sei. Qual lugar vocês me trouxeram? Onde é que é isso aqui? E às vezes a pessoa não reconhece nem a sua própria casa. Então, muito provavelmente, no tocante à orientação, a pessoa perdeu, essa noção, perdeu essa orientação e está sofrendo algo
psicopatológico. Vamos agora para pensamento, que é a oitava, né, classificação aqui dentro desse bojo que nós estamos estudando aqui das classificações psicopatológicas. Falando sobre pensamento, é o suceder de ideias e divide-se em processo, que é a forma na realidade, e o conteúdo. Todo pensamento, ele precisa ter uma linha de raciocínio. Existem coisas que acontecem que tiram de você, tiram de mim a linha de raciocínio. Pode ser alguma distração, pode ser alguma coisa que alguém fez, pode ser um acidente. Tira de você uma linha. Até em sala de aula mesmo, quando o professor está dentro de uma linha e o aluno levanta a mão para perguntar, em alguns momentos eu digo assim, espera só um pouquinho, deixa eu só terminar, deixa eu só concluir a ideia. Porque se eu der a ideia, se eu der a palavra para o aluno antes, eu vou perder a minha linha de raciocínio, eu vou perder o meu pensamento. Pessoas que têm problemas psicopatológicos, eles perdem essa linha de raciocínio. Isso se divide em processo, que é forma, e também em conteúdo. O processo, que é a forma, é o modo como uma pessoa reúne as ideias, as associações. Existem pessoas que em suas ideias ela começa a falar determinados assuntos e daqui a pouco ela muda de maneira muito brusca aquilo que está se falando, aquele enredo, digamos assim. Ela começa a falar de um determinado assunto e daqui a pouco ela já está viajando em outros assuntos, em outras coisas. Ela perde exatamente a linha de raciocínio. Então já vimos o processo, a pessoa ela não consegue ter uma linha de raciocínio no nas suas ideias, nas suas associações, é tudo muito obscuro, tudo muito desconexo. E a segunda forma, ainda no processo, né, pode ser lógico, coerente, ou ilógico, incoerente. Quanto à forma, nós podemos encontrar os seguintes formatos psicopatológicos: a fuga de ideias. A pessoa não consegue ter um pensamento lógico. A pessoa começa a falar determinadas coisas totalmente desconexas. Ela não diz coisa com coisa. Sabe, pessoas alcoolizadas que tomam um goró a mais e não começa a dizer nada com nada? Exatamente esse problema aí de fuga das ideias. Também temos o neologismo. O que seriam os neologismos? Criação de palavras inexistentes dentro da linguagem para se referir às suas ideias. Então é como se ela criasse um glossário, é como se ela criasse um dicionário, porque as palavras dela são palavras inexistentes para se apoiar nas suas próprias ideias. Existe também esse grupo aí. Temos ainda a lentificação ou a aceleração. Obviamente, a lentificação são raciocínios, são pensamentos muito lentos. A pessoa, quando está vindo com a farinha, você já está voltando com o pão. E também a aceleração, que é o oposto, né? É um ritmo tão acelerado de pensamentos que rouba, às vezes, até a conclusão, né? O roubo de pensamentos.
O Augusto Cury, eu estive numa palestra com ele no Rio Centro há mais ou menos um mês. O Augusto Cury falou conosco na palestra sobre SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Existem pessoas que são muito aceleradas no seu pensamento, na sua construção de pensamentos. Então, ela acha que todo mundo acompanha o ritmo dela. Só que muitas vezes o ritmo de pensamento dessa pessoa é um ritmo a 200 por hora, a 180 por hora. Quem é que vai acompanhar um pensamento tão rápido? Como é que vai acompanhar uma ideia tão rápida? Temos ainda salada de palavras ou incoerência. A pessoa não fala coisa com coisa. Ela diz que caiu do prédio, mas o Highlander salvou ela, e aí então ela perdeu a cabeça, mas ela virou o super-homem, e aí ela foi comer pizza. As ideias são desconexas. Não existe uma coerência, não existe uma coesão nesse pensamento. Temos ainda o eco. O que seria o eco? A repetição das ideias de outras pessoas. Muito cuidado, porque nós estamos numa era de ecos, por causa das informações que nós recebemos a todo momento na palma da nossa mão com os nossos smartphones. E aí as pessoas ouvem tanta coisa, mas tanta coisa na internet, e muitas dessas coisas não tem fundamentação acadêmica nenhuma. Hoje mesmo eu estava assistindo, um podcast de alguns teólogos que eu gosto, e o Iago Martins, que é um teólogo muito conceituado, estava falando sobre cabala cristã. Alguém perguntou para ele sobre cabala cristã. E o Iago disse, olha, existe cabala cristã. Cabala é judaica. Mas alguém nas redes sociais já trouxe a ideia de cabala cristã. Então, muito cuidado nessa era da informação para você não se tornar um eco, um repetidor de ideias de outras pessoas. Porque aí você vai perder a sua originalidade, você vai perder a sua identidade, você vai deixar de ser você para acompanhar a ideia, o pensamento de outras pessoas. E nem sempre a ideia, o pensamento de outras pessoas é o que verdadeiramente é uma verdade, Às vezes é até uma invencionice, mas pode acontecer. Ainda em pensamentos, vamos falar agora sobre conteúdo. É a ideia, são as crenças, são as preocupações ou as obsessões da pessoa. E aí, diante desses conteúdos, existem os delírios, que mais para frente, lá no finalzinho da aula, eu vou querer detalhar com vocês, porque o delírio já é uma janela que eu vou abrir, juntamente com os pensamentos, obviamente, mas uma janela porque existem vários tipos de delírios e a gente vai precisar ver de um a um. Mas tudo isso está no bojo de conteúdos. Temos ainda ideias de influência. A pessoa se percebe como alguém de muita importância. Existem pessoas que acham que são Jesus encarnado, ou Napoleão, ou que ela é referência para tudo, ou que tudo diz respeito a ela. Menos, Menos. Nós não somos essa sumidade que nós achamos que somos.
Nós não somos tanta coisa. Existem seres humanos dentro desse pensamento de ideia, de influência. Um desses casos típico aí é aquele Henri Cristo. O Henri Cristo tem até seguidores, ele vai dizer que é o novo Cristo, o Jesus encarnado. Na realidade, isso é uma ideia de influência. Ele não é o novo Cristo, ele não é o Cristo encarnado, mas existem pessoas que se acham mais do que na verdade são. Ah, eu sou o Napoleão. Ah, eu sou o inventor da roda. E não. E ainda existe, dentro desse conteúdo, a pobreza de conteúdos. O que seria, na realidade, a pobreza de conteúdo? Pessoas que não têm riqueza cultural nenhuma. Gente que não tem riqueza cultural nenhuma, ela não terá outro assunto a não ser falar da vida alheia, a não ser falar da vida do outro. Parece que a vida do outro se tornou uma novela. E aí ela começa a falar do fulano, do Beltrano, da esposa de não sei quem, do cabelo de não sei quem, do carro de não sei quem, da casa de não sei quem. Então são pensamentos pobres em conteúdo. Pessoas que têm uma pobreza de conteúdo. Não tem assunto, não consegue se relacionar de maneira positiva e conversar um assunto bacana, uma ideia bacana. Essas pessoas não conseguem. No slide, fechamos pensamento. Vamos falar sobre a nona dentro das classificações psicopatológicas. A nona é a consciência, a capacidade neurológica de captar o ambiente e de se orientar de forma adequada é estar lúcido. A consciência pode ser considerada, dentro do ponto de vista psiquiátrico, como um processo de coordenação e de síntese da atividade psíquica. Todo ser humano, a não ser aquele que tem problemas psicopatológicos, ele tem plena consciência. Inclusive, o ser humano, ele sabe quando ele está errado. Quando ele está errado, parece que tem uma campainha aqui, blim, blom, você errou, você falou demais, você se excedeu, você gritou, você perdeu a razão. Isso é consciência. Todo ser humano tem consciência. Consciência é essa capacidade neurológica. É uma das funções psíquicas com o qual estabelecemos o contato com a realidade, através do qual tomamos conhecimento direto e imediato dos fenômenos que nos cercam. É através da consciência que nós sabemos quando nós estamos numa situação de perigo. Existem pessoas que não têm muito senso e aí ela se coloca numa situação de perigo e uma hora pode dar muito errado. Faltou consciência, faltou preocupação, faltou cuidado, faltou observação. Que existem pessoas que perdem a sua própria vida por uma negligência, por uma falta de consciência. Podemos ter alterações fisiológicas da consciência, dentre elas o sono, o sonho
a hipnose e também o cansaço. Quando você está com sono, quando você está cansado, não dirija, porque isso vai alterar a tua consciência, o teu reflexo. Nunca trabalhe o dia todo e depois saia para fazer uma viagem longa. Aconteceu isso com um professor nosso, Marcos Gregório. Ele trabalhou o dia todo na véspera do Natal, final do ano, há 2 anos atrás. E aí, cansado, exausto, ele pegou o carro num dia de chuva, uma noite de chuva, e ele subiu para a Volta Redonda. Não sabemos o que aconteceu, ele também não lembra. Eu sei que o carro capotou, ele ficou entre a vida e a morte e quase não sobreviveu. Então, sono, sonho, hipnose, cansaço podem ser alterações da nossa consciência. Alterações quantitativas. A variação do nível de consciência, ou seja, da claridade do que os fenômenos psíquicos são vivenciados. O indivíduo apresenta fala, pensamentos e emoções. Dificilmente podemos entender, confunde a percepção, não consegue fixar a sua atenção e geralmente está desorientado. Então, quando nós falamos de alterações quantitativas, o indivíduo, ele perde a sua consciência. Vão existir alterações quanto a essa percepção do mundo, essa claridade, essa clarificação que nós temos. O indivíduo, quando perde consciência qualitativa, ele não vê o perigo. Por exemplo, uma pessoa alcoolizada, muito alcoolizada, bêbada, trêbada, ela atravessa uma avenida com carros passando e ela não tem a consciência de que a qualquer momento ela pode ser atropelada. Então é um grande risco, é um grande perigo. Alterações qualitativas. Refere-se à variação de amplitude do campo de consciência. Uma alteração qualitativa é o estado crepuscular, onde há estreitamento do campo da consciência. O paciente parece ter perdido o elo com o mundo exterior quando não fala e age como se estivesse psiquicamente ausente. Ele pode estar presente em pacientes epiléticos e histéricos. Já essa alteração qualitativa, o paciente ele fica ausente, ele pode surtar. Muito comum em casos de histeria, em ataques epiléticos, a pessoa ela sofre dessa consciência comprometida. Vamos agora para a 10ª qualificação das psicopatológicas. Atenção! Um processo psicológico mediante o qual encontramos a nossa atividade psíquica sobre o estímulo que a solicita, seja este uma sensação, uma percepção, uma representação, um afeto, um desejo, a fim de fixar, definir e selecionar as percepções, as representações, os conceitos e elaborar o pensamento. É a capacidade de se concentrar, que pode ser espontânea ou pode ser ativa. É um processo intelectivo, afetivo e volitivo. Então, quando nós falamos em atenção, é essa capacidade de concentração. Hoje,
nós estamos na cultura do entretenimento e nós não conseguimos, a maioria de nós, não vou dizer todos, porque toda generalização é burra, mas uma grande maioria de nós não consegue se concentrar. Nós não suportamos o silêncio e nós não estamos atentos. Existem pessoas que começam a dirigir um automóvel e elas pegam o celular para ficar zapeando enquanto elas estão dirigindo. A atenção está sendo dividida. E a atenção ela não pode ser dividida. Ou você faz uma coisa bem, ou você vai fazer duas coisas mal, ruim. Não tem como dividir a atenção. Aí as mulheres vão dizer para mim, não, mas isso é coisa de homem. As mulheres conseguem botar o feijão no fogo, falar no telefone, colocar o filho na escola. A mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não consegue não. Ou o feijão vai queimar, ou o menino vai descabelado para a escola, ou a pessoa que está no telefone vai falar com você, fulano, você não tá entendendo não o que eu tô falando? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Porque a nossa atenção, ela não está focada. Então nós hoje, na cultura do entretenimento, talvez nós estamos tendo um problema muito sério com foco. Existem pessoas que chegam em casa, ligam a televisão e enquanto ela tá ouvindo a televisão, ela tá fazendo outra coisa no celular. Ela nem está assistindo televisão e ela nem está conseguindo absorver absolutamente nada no celular. Ou uma coisa ou outra. Então, essa falta de concentração, ela é muito comum nos dias atuais. Eu tenho palestrado na Compacto, tenho palestrado na Faetec. Agora, na quinta-feira, eu vou dar uma palestra no Rio, numa empresa de instrumentos hospitalares, e o que eles me pediram para palestrar é justamente sobre foco, sobre concentração. É o que eles estão pedindo nessas últimas palestras que eu tenho feito nas empresas. Nós temos ainda, dentro aqui da atenção, ela vai se distinguir de duas formas. A atenção voluntária é aquela que exige um certo esforço no sentido de orientar a atividade psíquica para um determinado fim. Igual agora, você está numa videoaula, você está assistindo um professor. Apesar de não ser de forma presencial, a sua atitude, a sua atenção, ela é sim uma atenção voluntária. Existem coisas que estão acontecendo aí no teu ambiente e se você não estiver prestando muito bem atenção nessa aula, você acaba se distraindo. Então a nossa atenção voluntária nesse quesito é justamente isso. É você fazer um certo esforço para estar ali, para estar atento, para não perder absolutamente nada, para não se distrair. E tem também a atenção espontânea, que é o item 2. A atenção espontânea é a tendência natural da atividade psíquica de orientar-se para os estímulos sensoriais e sensitivos. A atenção espontânea muitas vezes se dá quando você está andando na rua. Aí de repente acontece um acidente, aquele barulhão de colisão, de batida de carro. Imediatamente, aquilo que você está fazendo, você para de fazer. E você começa a prestar atenção
se tem alguém machucado, se os carros amassaram muito, se atropelou alguém. Então isso é uma atenção espontânea. Ela é natural. É alguma coisa que chamou a tua atenção naquele momento. O grau de concentração da atenção sobre determinado objeto não depende apenas do interesse, mas do estado de ânimo e das condições gerais do psiquismo. Existem pessoas que são, sim, interessadas em estudar, mas elas não conseguem, principalmente no EAD, porque dependendo do psiquismo dela, tudo a distrai. Ela foge rapidamente desse campo de atenção, desse campo de concentração. Por isso que existem alunos que preferem o método presencial, porque ali vão existir menos distrações para ele. Ele vai estar mais atento. Mas aí esse grau de concentração vai variar de pessoa para pessoa, de psiquismo para psiquismo. Tem gente que é mais atento, tem gente que é mais distraído, né? Tem gente que esquece a chave do carro aonde vai. Ele coloca a chave em determinado lugar e depois, para achar, onde é que colocou, né, a chave do carro? O interesse e o pensamento são os dirigentes da atenção, sendo que a intensidade com que efetuamos é o grau de concentração que alcançamos, né? O grau de concentração alcançado. Quanto mais você se empenhar em estar atento, mais você vai conseguir se concentrar. Obviamente, existem pessoas que têm um problema patológico, e aí, se ela tiver um problema psicopatológico dentro dessa classificação de atenção, por mais que ela queira, ela não vai conseguir estar atenta. As alterações da atenção desempenham um importante papel no processo de conhecimento. E a psicanálise trabalha com o quê? Autoconhecimento. Nós precisamos nos autoconhecer. Em geral, essas alterações são secundárias, decorrem de perturbações de outras funções, das quais depende o funcionamento normal e também a atenção. Imagina um piloto de avião. Ele precisa estar atento na sua atenção, na sua atividade. Imagina alguém que trabalha com uma máquina pesada. Ele precisa estar atento naquele processo. Senão pode ocorrer um acidente de trabalho ali feio por falta de atenção. A fadiga e os estados tóxicos e diversos estados patológicos determinam a incapacidade de se concentrar ou de concentrar a atenção. Por isso que eu digo, muito cuidado com a fadiga, e pessoas que são dependentes, né? Pessoas que dependem da... Deixa eu só mutar o microfone aqui. Pessoas que são dependentes de fármacos, de drogas, de alucinógenos, de álcool. Pessoas que são dependentes têm sim a sua atenção comprometida. Agora nós temos algumas classificações dentro desse bojo. Atenção, a primeira é a hipoproxia. É a diminuição da atenção ou enfraquecimento acentuado da atenção em todos os seus aspectos. E ela é observada nos estados infecciosos, na embriaguez alcoólica, nas psicoses tóxicas
na esquizofrenia e também na depressão. Então, todos esses casos são casos de hipoproxia. Pode ocorrer pela falta de interesse na vida dos deprimidos e dos esquizofrênicos, pelo déficit de atenção ou intelectual, na oligofrenia e na demência, e alterações na consciência pelos delírios. A pessoa começa a delirar, começa a viajar. Tem gente que diz viajar na batatinha, viajar na maionese, mas as pessoas começam a viajar neste processo. Existe ainda a hipotenacidade. O que seria a hipotenacidade? A hipotenacidade é a diminuição da atenção. Existe também a hipertenacidade. A hipertenacidade é o aumento da atenção ativa. É aquela pessoa que acaba se tornando alguém ligadão, ligadona. Pode até ser uma paranoia também, mas é uma pessoa que está atenta a todos os movimentos. A hipovigilância, a diminuição da atenção passiva. Hipovigilante não vê nada, só vê depois que aconteceu. Você viu? Ih, vi nada, não vejo nada. E também a hipervigilância, que é a distrabilidade ou o aumento da atenção passiva. Então a hipervigilância, ela pode se dar tanto na hiperdistrabilidade, a pessoa se torna alguém que se distrai muito fácil, isso é uma hipervigilância, e também o aumento da atenção passiva, que já é o antagonismo, já é o outro lado da moeda. Até aqui, pessoal, tudo bem? Alguém quer falar? Elaine, Érica, Joelma, Jéssica, Joemir, Natan ou Patrícia? Tudo bem até aqui? Alguém quer participar? Alguém quer falar? Antes de nós entrarmos aí. Tudo bem, né? Eu tô mutada, mas tô ouvindo. Tá ótimo. Então vamos entrar agora na 11ª classificação. A 11ª classificação seriam as alucinações. As alucinações diferem das percepções normais não serem desencadeadas por um objeto externo ou por um estímulo sensorial. Então, alucinações são coisas internas. São coisas que se diferem de estímulos externos, de estímulos sensoriais. As alucinações são algo da psique, são algo internos, são coisas que começam aqui. Existem vários tipos de alucinação. O primeiro tipo de alucinação seria as auditivas, ruídos, zumbidos, especialmente vozes, geralmente vozes ameaçadoras, raramente amigáveis, que se comunicam através de frases, comentários curtos ou comandos. Alucinações auditivas. Se mata. Ninguém gosta de você. Ninguém te valoriza. A sua vida não vale nada. Por que você não se atira desse prédio? Ah, a distância não é nem tão alta assim. Olha lá para baixo.
Ó, tá vendo? Você não vai morrer, não. Você só vai se machucar. Você só vai dar entrada no hospital. Talvez você vai quebrar uma perna. Mas morrer você não vai morrer. São alucinações auditivas. A pessoa começa a ouvir coisas. A pessoa começa a se alucinar. E a pessoa pode sim ouvir essas sugestões. Segundo tipo, visuais. Produtos patológicos da percepção perturbada são referidas como visões alucinatórias de objetos ao redor da pessoa. Uma pessoa alucinada visivelmente, ela começa a achar que está sendo perseguida, que bandidos estão entrando na casa dela, que pessoas estão andando no telhado, ela está ouvindo os passos no telhado, ela já viu a sombra de alguém, tem um monstro, tem um lobo. São alucinações visuais, produto da psique, a psique que não está bem. Táteis relacionam-se à esfera das sensações corporais. Podem incluir sensações alucinatórias de mal-estar no corpo da pessoa, que é a eletricidade, a energia estática, sensações de ser atacado por radiação ou por processos físicos, pode sentir órgãos internos repuxarem, serem cortados ou se corroerem. Alucinações táteis, a pessoa ela sentirá na pele, literalmente, órgãos repuxando, dores em determinados órgãos, dormências. Ela sente uma sensação que vai morrer. Ela sente algo esquisito no corpo físico. É uma alucinação. A pessoa está sendo alucinada, bombardeada de maneira tátil. Sensação de funcionamento alterado dos órgãos, especialmente órgãos sexuais. Os homens sentem ardência na região genital e as mulheres se sentem abusadas sexualmente. Isso é uma alucinação. Obviamente, se eu tivesse numa aula de teologia, em teologia eu poderia dizer que existe até uma influência satânica, mas não é a proposta. A proposta é psicanálise. São alucinações táteis. Temos ainda no olfato e também no paladar alucinações, relacionado com o delírio de perseguição. A pessoa sente que vai ser envenenada e ela pode sentir um paladar diferente nas comidas e bebidas. Pessoas que têm alucinações táteis, ela não bebe qualquer coisa da mão de qualquer um. Por que ela não bebe qualquer coisa da mão de qualquer um? Por que ela não come qualquer coisa da mão de qualquer um? Porque ela tem uma mania de perseguição. E as alucinações trabalham justamente nessas manias de perseguições. Ela acha que aquilo ali está envenenado. Ela acha que tudo e todos estão conspirando contra ela. Então, bebidas e comidas, dentro de uma alucinação de olfato, de paladar, ela sente até o cheiro. Está com um cheiro estranho. Isso está com um gosto estranho. Justamente por causa
das alucinações, que estão muito ligadas ao delírio. E a gente vai falar agora dessa situação delirante. É a nossa 12ª classificação dentro aí das psicopatológicas. Nós estamos fundamentando essa disciplina na noite de hoje. Nós já estudamos 11 das classificações e agora vamos falar de delírio. É a nosso último assunto da noite e logo depois a gente vai separar aí os temas para cada um de vocês desenvolverem os trabalhos dessa disciplina. Delírios são falsos juízos da realidade, baseado na projeção. A pessoa projeta no delírio o conteúdo de sua ideia patológica. Possuem a mesma estrutura da alucinação. Delírios possuem a mesma estrutura da alucinação. Nós poderíamos até classificar tudo como alucinação, mas eu quis abrir essa 12ª janela porque existem coisas dentro dos delírios, tipos de delírios, que a gente precisa entender. Ideias delirantes vão ocorrer sempre na imaginação da pessoa. A ideia delirante não é da minha sogra, não é da minha esposa, não é dos meus colegas de trabalho. A ideia delirante é minha, começa em mim. As percepções delirantes são as percepções verdadeiras que são interpretadas de forma anormal. Então a pessoa ela vê um determinado quadro, uma determinada situação, mas ela começa a interpretar de maneira equivocada. Então é o que nós chamamos de percepção delirante. Ela está dentro do ônibus, tudo normal, mas ela começa a delirar. Não, aqui dentro do ônibus tem um miliciano e daqui a pouco ele vai tacar fogo no ônibus e todo mundo vai ter que sair correndo e eu vou morrer. Aquilo ali é uma ideia delirante, aquilo ali é uma percepção delirante. Nós vamos falar sobre os temas mais comuns dentro dos delírios. E o delírio de referência é um desses temas. É a forma mais comum. A pessoa julga-se que tudo que ocorre ao seu redor tem relação a ela. Tudo que está ocorrendo devido a ela tem a finalidade de lhe comunicar alguma mensagem. Tem um conteúdo de perseguição e de ameaça. Gente, em tudo que está acontecendo no seu ambiente, pode ser o ambiente do seu trabalho, pode ser no ambiente do ciclo de amizades, pode ser no ambiente da igreja, onde você comunga. Nem tudo diz respeito a você. Pessoas que têm o delírio de referência, elas vão achar que tudo diz respeito a ela. Tudo diz respeito a mim. Então, se eu chego numa sala, tem alguém conversando sobre determinado assunto, estão falando de mim. E às vezes as pessoas nem estão aí para você. Ah, mas elas pararam de falar. Pararam de falar porque é algo de foro íntimo. Pararam de falar porque elas não querem compartilhar aquilo. Então, o delírio de referência faz a pessoa achar que tudo e todos estão conspirando contra ela. O segundo tipo é o delírio de prejuízo.
também é uma segunda temática aqui dentro dos delírios. As coisas acontecem contra a pessoa que sempre está sendo prejudicada. Ah, coitadinha, ofendida. Ah, coitada, diminuída pelas outras. O delírio de prejuízo faz com que a pessoa se sinta, né, inferiorizada. Ela está sempre sendo diminuída pelas demais, ela está sempre sendo prejudicada, alguém está sempre conspirando, alguém está sempre puxando o tapete dela, o tapete dele. Isso é um delírio de prejuízo. Obviamente, inimigos existem, obviamente, conspirações existem, obviamente, alguém vai querer puxar teu tapete, mas não é todo dia, toda hora, não é todo mundo, não. Tem mais um tema aqui dos delírios, que é o delírio de perseguição. Fatos inofensivos são interpretados pela pessoa com sinais de ameaça, sinais de perseguição. Inicia-se com um sentimento sinistro de perseguição, aquela tensão de delírio, aquela percepção de delírio, e é seguido pela interpretação concreta de que a pessoa perseguida, de que a pessoa é perseguida ou ela é vítima de um complô. Mania de percepção, perseguição também é uma temática. As pessoas acham que tudo e todos estão contra ela. As pessoas acham que tudo e todos estão conspirando contra ela. Obviamente, algumas pessoas podem até conspirar contra você, não gostar do teu jeito. Tem pessoas que não gostam de você gratuitamente. Você nunca fez nada para ele. Você nunca fez nada para ela, mas ela não gosta de você gratuitamente. Tudo bem, mas achar que tudo e todos, né? Tem gente que acha que a torcida do Flamengo, a torcida do Vasco, a torcida do Fluminense, a torcida do Botafogo, tudo e todos estão contra ela. Não é bem assim. Não é bem assim. Cuidado para que você não tenha aí a percepção, o delírio de perseguição. Delírio erótico, mais frequente nas mulheres. A pessoa se sente amada por homens que conhece de passagem, corriqueiramente, ou homens que nunca falaram com ela. E ela justifica que o homem não a procura por laços de família ou por uma posição social. Delírios eróticos. Claro que é mais frequente em mulheres, mas também pode acontecer com os homens. Aquele delírio de que todos ou todas ou todes querem ele. Ele é o gostosão, ele é o Brad Pitt. Ou esse delírio aí em mulheres. Ela é desejada por todos. Aonde ela passa é uma pessoa que para o trânsito. Isso pode ser um delírio. Ela não é a fonte de todas as atenções. Tem homem que não tá nem aí para ela. Tem mulher que não tá nem aí para ele. Mas o delírio erótico faz com que as pessoas pensem que todos querem algo com ela. Ah, mas se alguém quer algo com você, por que não chegou em você? Ah, porque ele é um homem casado. Ah, porque ele é um homem de família. Ah, porque ele é um homem que tem uma posição social. Gente, é um delírio. É um delírio. As pessoas, elas muitas vezes estão no delírio erótico. Outro tema de delírio aqui.
Agora, o delírio dos ciúmes. Esse já é mais frequente nos homens, mas também tem mulheres aí que são muito ciumentas. O homem convence-se da infidelidade da mulher, mesmo que não haja provas, indícios para tal, e ele acusa a mulher de uma vida desregrada. Ele tem um delírio de ciúmes, ele tem uma síndrome, que eu nem vou falar o nome, ele tem essa síndrome. E aí ele acha que a pessoa que está com ele, a qualquer momento, vai traí-lo. E aí ele tem aquele delírio ciumento, aqueles acessos de ciúme, aquelas crises horríveis de ciúme. É algo que verdadeiramente precisa ser estudado. É algo que pode ser, sim, dentro de uma alucinação, dentro de uma classificação de delírio, pode ser algo psicopatológico. Existem pessoas que precisam se tratar. Grande parte dos feminicídios que ocorrem hoje começaram por esse ciúme aí, por esse delírio exacerbado. E uma outra temática, agora sim, para a gente terminar, é o delírio de grandeza. O indivíduo subestima a sua própria pessoa, ele pode se sentir escolhido. Eu vou até colocar um artigo aqui definido. O escolhido para realizar feitos fantásticos. Tem gente que se acha. Tem pessoas que dizem assim: eu sou o cara. O dia que eu sair daqui, isso aqui vai acabar. O dia que eu não estiver mais nessa estrutura, o dia que eu não estiver mais aqui, isso aqui vai acabar. Porque eu sou bom, eu sou tal, eu carrego isso aqui nas costas. Leso engano, delírio de grandeza. Existem pessoas que se acham muito mais do que elas são. Verdade seja dita. Claro que existem pessoas que têm uma falsa humildade. Ah, eu sei que nada sei, eu não sei de nada. Pode ser uma falsa humildade. Mas existem pessoas também que têm um delírio de grandeza, que se acham o máximo. A última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. E não é bem assim. Nós não podemos delirar. Como diz a turma mais jovem aí, nós não devemos viajar. Tem gente que está viajando porque se acha o máximo. E o último delírio é o delírio dentro de uma temática de pequenez, nihilista. O indivíduo não vê mais nada de bom em si, a não ser impotência, nulidade, perda. No delírio nihilista, o indivíduo agora sim, né? Vamos melhorar o português, psicanálise também é cultura. O indivíduo pode sentir que não existe realmente, e que vive somente na aparência. Ele nega a sua existência e de seus familiares. Delírio de pequenez. Ontem nós chegamos para dar aula em um dos nossos polos, eu e a minha esposa, doutora Thaís Maciel. E aí, quando nós chegamos para dar aula em um dos nossos polos, estava chegando também um aluno nosso, muito querido, muito amigo,
E aí nós perguntamos, e aí, fulano, como é que você está? E aí ele disse assim, melhor do que eu deveria, melhor do que eu mereço. Existem pessoas que elas começam a se depreciar. Elas não se valorizam. E elas podem ter o delírio de pequenez, o delírio neilista. O indivíduo, ele começa a se achar nulo, inútil, ele começa a achar que não há importância o que ele faz, o que ele faz é irrelevante, que ele não faria falta nenhuma. Se ele morresse hoje, a família dele daria até graças a Deus. Cuidado com esses delírios de pequenez. Claro que o delírio de grandeza é você se achar melhor do que o outro, se achar o máximo. Mas o delírio de pequenez é você achar que tudo que você faz não presta, é nulo, que você vive melhor do que você merece, do que você não merecia estar ali, comer aquela comida, entrar naquele restaurante, fazer uma viagem, comprar um carro, você não merece. Pode ser um delírio de pequenez. E nós precisamos estar muito atentos a essa questão. Eu quero deixar com vocês uma sugestão bibliográfica, que é o livro do Isaías Paim, sobre o curso de psicopatologia. Inclusive, o nosso trabalho vai ser em cima desse livro. Ah, mas eu vou precisar comprar? Não. Eu mando para vocês no grupo, em PDF. Quem quiser imprimir, imprime. Quem quiser consultar no computador, no tablet, no celular, consulta. O nosso trabalho vai ser em cima dessa literatura, dessa leitura que vocês irão fazer. Deixa eu abrir as palavras agora para cada um de vocês. Roberto, chegou aí. Joelmir, Érica, Elaine, Patrícia, Jéssica, Joelma, Pastor Claudinho, Cláudio Monteiro, Valéria. Deixa eu passar para vocês, então, a nossa avaliação, a nossa segunda avaliação desse módulo. Ele vai ser em cima desse livro do Isaías Paim, curso de psicopatologia. Eu vou colocar ele no grupo para vocês a partir de amanhã. E vocês poderão agora, individualmente, escolher uma dessas temáticas. São pelo menos 12. Quais são as temáticas que você pode escolher individualmente? Primeira, alteração da percepção. Um único aluno vai fazer sobre esse tema. Outro aluno, alterações da representação. Outro aluno, alterações dos juízos. Outro aluno, alteração da atenção. Outro aluno, alterações das tendências vitais. Outro aluno, alterações da orientação. Aí na outra página tem mais 6 temas. Alteração da linguagem, alteração da orientação, alteração da afetividade, alteração da memória, alteração do raciocínio e alteração dos conceitos. Eu queria que cada um agora escolhesse o seu tema, para que eu possa anotar aqui quem vai fazer o quê. Onde é que eu vou buscar esse material? Você vai buscar esse material aqui. Cada tema que vocês falaram comigo agora é um capítulo desse livro. Então você vai ler ou o livro todo, ou você vai ler o seu capítulo,
Porque psicanálise é leitura. Não dá para ficar assistindo Netflix o feriado todo, maratonando as séries da Netflix o dia todo, né? Ilhados com a sogra. Não dá para ficar assistindo Ilhados com a sogra o dia todo. É leitura. Então vocês vão ler o livro, e essa sugestão eu vou mandar para vocês amanhã. Cada uma dessas temáticas estão inseridas em um capítulo do livro. Estamos conversados? Posso liberar vocês nesse feriado? Obrigado pela atenção de todo mundo que ficou com a gente até agora. Forte abraço para todo mundo, uma boa noite e até a próxima.